Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Malheiros. Vamos aqui hoje, através do canal Math Money, desvendar a solução do exercício 3, do exercício programado número 1 da nossa disciplina Métodos Determinísticos 1. Então, dando continuidade ao nosso solucionário, vamos então observar aqui alguns detalhes sobre esse exercício, tá? É um exercício bem tranquilo, mas eu quero destacar aqui alguns pontos em relação, em especial, aos conjuntos numéricos. Então, existe uma ordenação dos números, né, que sempre é retratada aí, e isso em qualquer estudo da matemática, e também quem vai estudar para concurso ele sempre se depara com questões lidando com esse tipo de conhecimento, tá? Então é importante a gente fazer uma breve revisão. Então, os números naturais são aqueles números que nós, vamos dizer assim, conhecemos naturalmente, né? Nós lidamos com eles o dia inteiro, né? Desde a mais tenra infância. Então, muito associados àquele conhecimento da matematicidade que eu falei para vocês nos vídeos anteriores. Então, são aquelas noções intuitivas de contagem, de quantidade, né? Nós contamos as coisas ao nosso redor. E aí existe até um dilema, uma polêmica em relação ao zero, se o zero é natural ou não, mas, em geral, o zero pode ser classificado, deve ser classificado como número natural. Quando a gente expande o horizonte de números possíveis, e normalmente a gente vê isso na reta real, no estudo da reta real, quando a gente transporta os números para a reta real, né, no sentido de ordenamento, a gente passa a lidar com os números inteiros, que são representados por esse tipo de Z que aparece aqui. Então, os números inteiros se expandem para trás, vamos dizer assim, né? São os números negativos. Todo mundo já deve ter visto aí em algum material de estudo. Expandindo um pouco mais, a gente passa a lidar com os números racionais. São os números, claro, né, intermediários entre esses inteiros, e a gente observa uma característica deles é a possibilidade de se escrever esses números como frações, tá? Sejam essas frações exatas, sejam essas frações dízimas, aquelas dízimas periódicas, né? Aqueles números que não dão um resultado exato. Então, por exemplo, lá 1/3, 10 nonos, 2/3, vamos ficar pelo terço que está mais fácil, 3/5. Então a gente divide, se bem que esses até dão fracionários, né? Mas o que eu quero destacar é que a dízima, ela entra aqui nos racionais, tá? Porque se pode escrever sob a forma de fração. Aí a gente expande isso um pouco mais, a gente imagina também números irracionais, e aqui entra o famoso π, ou as raízes quadradas, em geral dos primos, né? Todos eles formam números irracionais, são números que, pela definição, não podem ser escritos na forma de fração. Tá? E tem números que se repetem, né, muito caracteristicamente em algumas aplicações, como é o caso do π, e a gente acaba usando um símbolo para representar esse número, tá? De forma a simplificar. Mas é um número também, só que ao invés de a gente escrever aquela dízima infinita, quer dizer, nem a dízima, né? O π ele não tem um padrão de repetição lá na fração dele. Então a gente até consegue algumas aproximações, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver aproximações com tantas casas decimais, milhares de casas decimais, mas o π é um padrão que realmente é diferente, né? Um número diferente. Então, as frações também, né? Esse π é até chamado de número transcendental, né? Por essas características eles dão um destaque especial para ele. E também as raízes quadradas dos números primos também vão nos dar números irracionais. Então,
esses conjuntos todos aí formam os números reais. E acima dos conjuntos reais, a gente tem os números complexos, onde associando um número real com uma parte chamada imaginária, que é a raiz quadrada de um número negativo, a gente cria, conhece, entende a existência desses números classificados como números complexos. Tá? Então, isso é básico, é só um pano de fundo para a gente voltar lá para a nossa questão. Então, nosso exercício 3 trouxe à tona aqui um conjunto, nos deu um conjunto chamado de U, com esses números aí. Então, reparem, temos números aqui, se a gente fosse classificar por conjunto numérico, a gente teria o conjunto dos números inteiros, né? Porque tem número negativo e número positivo aqui, então seria números inteiros. E aí, dentro desse conjunto, então vejam, ele delimitou um espaço, foi delimitado um espaço, e dentro desse espaço eu tenho que trabalhar com esses elementos aí, tá? Às vezes, assim, gente, não se intimide na hora de resolver uma questão, vocês desenharem a questão, tá? Se tiver que fazer desenho, faz. O papel aceita tudo. E vocês têm tempo suficiente para isso. Então, às vezes, o aluno fica tímido. Ah, não, eu não lembro a fórmula, eu não vou rabiscar o papel com medo do professor ficar olhando os seus rabiscos. Rabisquem à vontade, tá? Porque desse rabisco você vai estar desenvolvendo o seu raciocínio, né, e você vai estar conseguindo elaborar uma prova melhor. Então, rabisquem, tá? Então, rabiscando aqui o conjunto, eu passo a ter essa noção de que é isso que... Essa é a minha restrição. A minha restrição é esse conjunto, e com ele eu vou ter que trabalhar no que está sendo pedido. Então, o que está sendo pedido? Dentro disso aqui, ele quer uma outra restrição. Então, ele vai botar várias restrições aqui. Aí eu vou fazendo uma por uma, entendendo o que ele está me pedindo. Tá? Então, na letra A, ele quer que eu destaque um subconjunto. A gente viu isso lá nos outros exercícios. Né? O que é um conjunto ou subconjunto? Eu boto dentro de chaves. São as chaves que delimitam o subconjunto. A gente viu isso lá. Tá? Eu quero um X que vai pertencer a esse U, ele está delimitando o meu universo desse subconjuntinho aqui. Eu estou criando um subconjuntinho aqui, tá? Um micro-universo, seu universo particular. Só que o seu universo particular estará restrito a esse universo que ele colocou aqui. E dentro disso ele diz o quê? Eu quero um X, o X vai ser todo mundo que for menor que zero. Ele botou uma condição, ele bateu o martelo, não tem negociação, não tem papo furado. Ele quer todo X, ele poderia chamar de elemento, mas ele está chamando de X, que é a letra universal usada na matemática, né, como vocês sabem, para definir variáveis que eu não conheço, uma variável qualquer. Mas veja, o X é qualquer coisa. Mas nesse caso aqui já está delimitado, está amarrado, está definido. Ele criou o universo. Ele foi o Deus aqui que criou esse universo. Esse universo é esse conjuntinho de números aqui. E dentro desse universo ele quer que você crie, está te dando a oportunidade de ser Deus por um segundo. Você criar um micro-universo. Só que ele botou uma regra. Tem que ser um micro-universo onde todo mundo é menor que zero. E aí você vai bater o olho e você imediatamente vai identificar quais são os números que são menores que zero.
Tá? Quais são os números? Menos 3. Aqui acho que ele não vai pegar cor, não, mas eu vou só destacar aqui para vocês, tá? Eu não vou destacar, deixa eu ver se dá para mudar a cor aqui, mas perde muito tempo aqui para mudar a cor. Queria fazer mais bonitinho para vocês aqui, mas vai perder muito tempo, tá? Eu vou só falando mesmo para não ficar muito longo o vídeo. Então, quem é menor que 3? Menos 3 é menor que 3? Sim. Menos 5 é menor que 3? Sim. Ou menor que 0, desculpa. Sim. Menos 1 é menor que 0? Sim. 0 é menor que 0? Não. Ele não falou menor ou igual, ele falou menor, só menor. Então, o 0 está fora do meu universo, do meu micro-universo. Tudo bem, gente? E, claro, os outros positivos também não estarão. Vamos conferir o gabarito? Ótimo, está lá o gabarito do meu micro-universo. Eu criei um micro-universo chamado de A, com esses números aí. Beleza? Bem tranquilo, né? Agora, essa aqui vai ficar um pouco mais trabalhosa, esse micro-universo chamado de B. Então, meu micro-universo é um subconjunto. Eu não posso esquecer das chaves, que as chaves representam o subconjunto. Só que agora eu vou fazer uma regra. Vai ser um elemento qualquer do universo que me foi dado, mas a regra vai ser outra. Eu vou querer uma regra que dê 0. O final tem que ser 0. E usando esses números que estão aqui no meu universo, esses elementos, aplicados nessa fórmula. Aqui eu tenho uma função, na matemática eu já falei para vocês, a gente destaca como função, isso é uma função, mas é só para destacar aqui o que eu quero mostrar para vocês, né? Então, essa fórmula aqui, essa regra de bolo, essa fórmula, né, essa receita de bolo, eu vou aplicar essa receita usando os números que me foram dados no universo, para os quais eles resultam em 0. Tá? Então, eu tenho que pegar item por item daquele meu conjuntinho lá, do meu universo, e jogar na fórmula, fazendo a substituição. E ver qual deles viram 0. Quem quiser fazer uma tabela, pode fazer uma tabela. Quem quiser fazer de cabeça, faz de cabeça. Tá? O importante é você entender o que está sendo feito. Eu vou pegar um por um, jogar na fórmula e ver se dá 0. Vamos fazer aqui de cabeça, só vamos pegar os mais simples aqui. Vamos pegar na ordem, não tem problema. Vamos pegar o menos 3 de cabeça. Menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Mais menos 3, então fica menos 3. 9 menos 3, 6. Menos 20, menos 14. 14 é igual a 0? Não. Então, o menos 3 não vai entrar no meu micro-universo. Capite? Vamos tentar o menos 5. Menos 5 vezes menos 5, né, dá 25. Mais menos 5, 25. Menos 5, 20. 20 menos 20 dá 0. Então, 0 é igual a 0, menos 5 estará no meu grupo de solução. Vai estar no meu micro-universo. Vou tentar marcar ele mais forte aqui. Menos 5 vai estar. Próximo, 1. 1 elevado ao quadrado 1, mais 1, que agora o sinal permanece, que ele é positivo. 1 mais 1, 2. Menos 20 dá menos 18. Menos 18 não é igual a 0, está fora. 3. 3 vezes 3, 9. Mais 3, 12. Menos 20 menos 8 não é igual a 0, está fora. 4. 4 vezes 4, 16.
mais 4, 20, 20 menos 20, 0. Opa, o 4 estará na minha elite, no meu micro-universo. Vou destacar ele aqui, vou colorir ele bastante, para ele ficar destacado, igual o 5. Tá bom, gente? E menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Sobra, então, menos 20. Menos 20 não é igual a 0, está fora. E o 0, por fim, 0 mais 0, 0. Menos 20, menos 20, menos 20, diferente. Então, esse meu micro-universo da letra B, que me foi pedido, baseado nesses números, ele não vai me dar muitos números, né? Vai ser só o menos 5 e o 4. Vamos ver o gabarito. Menos 5 e 4. E aqui, gente, caso vocês tenham dificuldade de fazer isso de cabeça, falando, igual eu falei, vocês podem fazer a tabela, tá? Para ficar bem organizado. Ah, Fernando, eu gosto de tudo bem organizadinho. Então, você vai fazer uma tabela, bota lá a restrição e o x. X menos 3, aí você vai testando todos os valores, já bota ali para você não esquecer de nenhum, né? Todos os números que você vai usar. E que ele usou uma ordem meio aleatória, mas não tem problema, tá? A ordem, o importante é você testar todos os valores. E se você quiser fazer isso tudo aqui, a substituição direta na fórmula, Fernando, eu ainda não estou seguro para fazer de cabeça, eu vou usar exatamente como está fazendo na fórmula, a substituição. Perfeito! O importante é você acertar a questão. E aí você vai fazer item por item, fazendo as confirmações, vendo o que deu 0 e o que não deu, tá? E aí, novamente, né, claro, a gente vai ter o destaque da questão, que foi dos números que a gente observou, que deram 0. O que transformou aquilo em 0 foi o menos 5 e o 4, está lá o gabarito. Ótimo! Mais um micro-universo criado. Vocês estão indo bem, hein? Agora vamos ver aqui o terceiro micro-universo. Dessa vez ele botou uma função mais simples. Voltando lá, agora eu vou criar o micro-universo C, abro a chave, que é um subconjunto, e quem eu quero nesse subconjunto? Eu vou mexer no U, todos os X, todos os elementos que estão em U. E nesse U eu vou usar uma regra onde eu quero, usando o menos X, menos 7 tem que dar 10. Novamente, fica o critério de vocês, ou vocês fazem direto de cabeça, do jeito que eu fiz, ou fazem a tabela sem problema algum, tá? Na tabela que ele usou, né, mesma regra, tá? Botou número por número, para não se enrolar, para não se confundir. Depois ele aplicou a fórmula, que na verdade é uma função, na matemática a gente chama de função. E aí, aplicando ali a função, jogando esses números, a gente vai ter esses resultados aqui. E aí, vou destacar só o que gabaritou a equação, que foi nenhum. Ninguém aqui deu 10, né? Reparem. Teve um que deu menos 10, até pegadinha com o aluno, né? O aluno fala, não, tem que ter pelo menos um, eu acredito, o meu universo tem que ter alguém nesse universo. Só que não, o teu universo ficou vazio. A resposta certa é vazio, universo vazio. Às vezes acontece, universos, nem todo universo evolui. Então, tá lá o seu universo vazio, tá? Conjunto vazio para ele. A resposta certa é essa. E, por fim, a letra D. Eu vou criar o meu último micro-universo do exercício. Lembrando, criem mecanismos de repetição para vocês lembrarem. Contem historinha, façam o que for. Vou criar lá a minha chave, que é um subconjunto. O x tem que pertencer a esse universo que foi dado. X ao quadrado maior ou igual a 0. X ao quadrado maior ou igual a 0, a gente vai pegar todos esses números aí, jogar, elevar ao quadrado e ver qual deles fica maior que 0. Tá? A princípio, o que vocês podem observar aqui?
Quando eu elevo ao quadrado, eu multiplico por ele mesmo. Quando eu multiplico um número negativo por ele mesmo, ele vai ficar positivo, não é verdade? Porque menos com menos vai dar mais. Isso aí todo mundo aprendeu, né? Menos com menos dá mais. Então, todos esses números aqui vão ser positivos quando elevados ao quadrado. O único número que eu poderia ter dúvidas aqui seria o zero. 0 vezes 0 dá 0, mas como aqui ele pediu na criação do meu universo que fosse maior ou igual a 0, isso muda a dinâmica, porque ele vai incluir também o 0. Se ele colocasse só maior que 0, aí o 0 estaria de fora, tá? Desse meu universo. Então, quais são os números do universo que transformam isso aqui em realidade? Gabarito, todos. É o conjunto de todos, porque todos os números do meu universo vão ficar maiores que 0. E aí, o D é igual ao U, que é igual a menos 3, menos 5, 1, 2, enfim, todos os números lá do universo colocado. Tá bom? Então foi isso, gente. Correção do exercício 3. E devagarinho a gente vai aumentando a nossa massa de exercícios. Uma boa noite, bons estudos e a P tá chegando. Um abraço.